Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo do Masechet Sukkah, a gente está no Daf Bet, Amud Bet. A gente viu na Mishnah uma discussão entre Rabi Yehuda e Chachamim. O que acontece com uma sukkah que ela tem mais do que 20 amot? De acordo com Chachamim, essa sukkah está inválida. De acordo com Rabi Yehuda, a sukkah está cheirá. E a gente viu algumas explicações com relação ao motivo dessa Mishnah, o motivo de Chachamim, porque acima de 20 amot a sukkah está inválida. Uma explicação falava que eu preciso ver o teto, preciso ver os har, e acima de 20 amot eu não vejo direito. Outra explicação dizia que eu preciso sentar na sombra da sukkah. E a terceira dizia que a sukkah, para ela ser uma sukkah temporária, ela precisa ter no máximo 20 amot. Mais que isso, ela é firme demais. Baseado nisso, com relação a isso, a gente viu três explicações em que casos discutiram Rabi Yehuda e Chachamim. Uma explicação dizia que Rabi Yehuda e Chachamim só discutiram quando as paredes não chegam nos har, mas se a parede chega nos har, pode fazer mais alto. Outra explicação dizia que a discussão entre Rabi Yehuda e Chachamim, se acima de 20 amot é inválida ou não, é só se é uma sukkah de 4 por 4 amot, mas uma sukkah maior que isso, está kasher. E a terceira explicação era muito parecida com a segunda, só que em vez de 4 por 4 amot, que são 2 por 2 metros, ela dizia que uma sukkah de 7 por 7 tfachim, que é o que cabe a cabeça, a maior parte do corpo e a mesa da pessoa, que são 56 por 56 centímetros, aqui tem discussão, que Ramim falam que o mais que 20 amot é inválido, acima disso, até 20 amot é kasher, mais que isso é inválido. Mas se a sukkah tem mais do que 7 por 7 tfachim, está liberado, pode fazer a altura que você quiser. Agora, a Gemara vai tentar entender qual a diferença dessas três explicações. Então, vamos lá. Fala, Gemara. Bishlema de Rabi Shaya, a primeira explicação que falou que a discussão entre Rabi Yehuda e Chachamim é quando as paredes não chegam nos har, essa explicação de Rabi Shaya, pliga de Ravuna verav Hanan Baraba, ele discorda das outras duas explicações que falaram que tudo depende da largura da sukkah. Deim hukaya hivshura bemashcha, viu lokaya hivshura bemashcha. Que Ravuna e Rav Hanan Baraba, que falaram que dependem da largura da sukkah, eles realmente trataram da largura. E Rabi Shaya falou, olha, não tem nada a ver com a largura, tem a ver com se as paredes chegam até os har ou não. Ela mais, Ravuna e Rav Hanan Baraba, Ravuna e Rav Hanan Baraba que falaram que uma sukkah de 4 por 4 amot pode ter só até 20 amot de altura, mas uma maior pode ser qualquer altura. Ou a segunda opinião que falou que uma de 7 por 7 tfachim pode ter até 20 amot, mas se ela for maior que isso, pode ser mais alto. Vamos dizer que qual é a discussão entre eles? A priori, os dois falaram a mesma coisa em nome de Rav. Os dois falaram que, de acordo com Rav, a sukkah que ela tem por 4 por 4 amot, tem discussão, ela não pode ser mais do que 20 amot para Chachamim, mas se for mais larga com isso, pode ser mais alta. E a outra opinião falou, não, 7 por 7 tfachim pode ter até 20 amot, mas mais larga que isso pode ser mais alta. Nem uma bercher sukkah kamifrigem. Talvez a discussão entre eles é qual o tamanho mínimo da sukkah. Ou seja, pode ser que Rav chegou no shiur e falou, olha, a discussão entre Rabi Yehuda e Chachamim, se uma sukkah com mais que 20 amot é ksherá ou não, a discussão é numa sukkah de tamanho de largura mínimo, mais do que isso pode ser mais alto. E aí, um entendeu o que quer dizer tamanho mínimo 4 por 4 amot, e o outro entendeu o que é tamanho mínimo 7 por 7 tfachim. De Mar Savar Echser Sukkah Be'arba Amot, o Mar Savar Echser Sukkah Be'machzeket Roshó Robo Veshulchanó. Um entende que a sukkah mínima é 4 por 4 amot, e assim ele entendeu o que Rav falou, e o outro entende que a sukkah mínima é Roshó Robo Veshulchanó, que é a cabeça, a maior parte do corpo, e a mesa, que são 7 por 7 tfachim. Então, talvez essa é a discussão entre eles. Fala Gemara, fala Gemara que não, essa não é a discussão. Todo mundo concorda que uma sukkah ksherá, o tamanho mínimo na largura da sukkah, é que caiba a cabeça, a maior parte do corpo e a mesa da pessoa, 7 por 7 tfachim. Aqui a discussão entre eles é a seguinte: um deles entende que Rabi Yehuda e Chachamim discutiram numa sukkah acima de 20 amot, é só se ela só tem Roshor Bov Shulchanó, só se ela só tem 7 por 7 tefachim, mas se a sukkah for mais larga, todo mundo concorda que a sukkah está ksherá independente da altura. O Mar Savar, outra opinião, acha que não. Miroshor Bov Shulchanó Daletamot Pligim. Do tamanho mínimo de sukkah de Roshor Bov Shulchanó, que é 7 por 7 tefachim, até
4 por 4 amot, ou seja, de 56 centímetros quadrados até 2 metros quadrados, tem machloket Rabi Yehuda e Chachamim, se a suká pode ter ou não mais que 20 amot. Avalioter me dá até mas se ela tem mais que 4 por 4 amot, todo mundo concorda que ela pode ser mais alta. Então, realmente, eles discutiram na opinião de Rabi Yehuda e Chachamim, mas com relação ao tamanho mínimo da suká, todo mundo concorda que o tamanho mínimo de uma suká que será, na largura, é 7 por 7 tefachim. Meitibei, pergunta Gemara. Sukkah sheigvoa lemala mimissima psula Rabi Yehuda machshir ad 40 ve-50 amá. Aparece na Braita o seguinte, a mesma discussão que a gente viu até agora, que para Chachamim uma sukkah pode ter no máximo 20 amot, e Rabi Yehuda fala, não, mesmo 40, 50 amot pode ter a altura que foi. Amar Rabi Yehuda, fala Rabi Yehuda, na Braita tem uma extensão da discussão entre Rabi Yehuda e Chachamim. Rabi Yehuda chegou para Chachamim e falaram que a altura máxima da sukkah é 20 amot, e falou o seguinte, Maaseh beilani amalka, Belud, certa vez aconteceu com a rainha Ilani, era uma das rainhas que reinou durante o segundo Beit HaMikdash, na cidade de Lud, que a suká dela tinha mais do que 20 amot, ou seja, ela fez uma suká muito, muito alta, e os kenim, os anciãos, os grandes rabinos, entravam na suká, saíam e ninguém falou nada. Ou seja, fala Rabi Yehuda, a gente vê que uma suká acima de 20 amot não tem problema nenhum, o fato é que não falaram para ela nada. Amrulo, falaram para Rabi Yehuda, Misham Reia. Rabi Yehuda falaram para Rabi Yehuda, não, o que você está trazendo prova da rainha Ilani? E Shaita, Apturam na suká. A rainha era mulher. A mulher não tem obrigação de sentar na suká. Não falaram nada para ela, não porque uma suká de 30 amot tem que cheirar. Não falaram nada para ela, porque ela não é obrigada a sentar na suká. Amar Laem, falou Rabi Yehuda para eles, Vealosh Vabanimavula. Falou para eles, falou Rabi Yehuda, mas espera aí, ela tinha 7 filhos. Ela tinha 7 filhos, consequentemente, ela tinha 7 filhos homens entre esses filhos. E tudo que ela fazia de acordo com a opinião dos sábios. Ou seja, fala a viúva, ela não estava sozinha na suká, ela estava com os filhos, e ela seguia todas as instruções de Chachamim. Isso que não falaram nada para ela, quer dizer que não tem problema sentar numa suká que é muito alta, certo? Então, ela tinha filhos homens, 7 filhos homens, e ela fazia tudo de acordo com o Chachamim. Pergunta a Gemara, lama lilemitni beot kol maseh alo astal pi Chachamim. Fala, Gemara, peraí. O ponto de Rabi Yehuda deve dizer que, olha, já que ela tinha filhos homens, e esses filhos homens sentavam com ela na suká, consequentemente a gente vê que uma suká acima de 20 amot está que cheirar. Porque Rabi Yehuda precisou falar que tudo o que ela fazia, ela seguia a opinião, a instrução dos Chachamim. O que isso vem acrescentar? Responde a Gemara, que Amarleu, que Rabi Yehuda quer falar o seguinte, Kitom rubanim ktanim ayu, ktanim torim na suká, fala Rabi Yehuda, que Rabi Yehuda quer dizer o seguinte, olha, Ilani Malká tinha 7 filhos, certo? Então Rabi Yehuda quer provar aqui que mesmo que ela tinha 7 filhos homens e sentavam com ela na suká, ninguém falou nada, porque a suká pode ser acima de 20 amot, não tem problema nenhum. Só que Rabi Yehuda pensou, o que eles podem dizer? Eles podem vir e falar, peraí, ela tinha 7 filhos pequenos, que não tinham bar mitzvah. Então, Rabi Yehuda já acrescentou uma resposta para essa pergunta. Ou seja, mesmo que vocês venham me dizer que ela tinha 7 filhos pequenos, e filhos pequenos não precisam sentar na suká, o ktanim turim na suká, que já que ela tinha 7 filhos, com certeza um desses 7 se virava sozinho. Se ela tinha 7 filhos, com certeza uma das 7 crianças tinha a capacidade de se virar sozinho, não era dependente da mãe. E, consequentemente, ele tem a obrigação de sentar na suká por hinur, por educação. Obrigação de Rabanan de sentar na suká. Com certeza, um dos 7 filhos já se virava sozinho, o mais velho, provavelmente, e ele já tinha a obrigação de sentar na suká miderabanan. E se vocês disserem que uma criança que não precisa da mãe, a obrigação dele de sentar na suká é miderabanan, não é uma obrigação da Torá, é uma obrigação de Rabanan, de hinur, de educação. Veio bederabanan lomashgecha, e ela não cumpriu o que Rabanan falavam. Tashma, por isso eu já vou acrescentar para vocês e falar, veot komaseh alo asta ela pi chachamim. Ela fazia tudo de acordo com o Chachamim, ou seja, Rabi Yehuda já previu qual seria o argumento da opinião
contrário e já antecipou. Rabi Uda falou, olha, Ilania Malká estava sentada numa sucá acima de 20 amot, ninguém falou nada. Ela é mulher? Tudo bem, mas ela tinha 7 filhos homens, com certeza um desses filhos homens já tinha bar mitzvah e estava sentado numa sucá muito alta e ninguém falou nada, prova que a sucá da Xerá. Ah, vocês vão dizer que os 7 filhos eram abaixo de bar mitzvah? Tá bom, mas com certeza um desses já se virava sozinho. Se ele virava sozinho, ele é obrigado a sentar na sucá Midera Banan. E se ele estava sentado lá na sucá, acima de 20 amot, e ninguém falou nada, sinal de que a sucá acima de 20 amot é Xerá. E mesmo que os filhos não tenham bar mitzvah e a obrigação é de Rabanan, ela fazia tudo de acordo com o que Chachamim falavam. Então, é isso que aparece na Braita, certo? Isso daqui é a Braita. Agora, qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte. De acordo com a explicação que falou, que a discussão entre Rabi Uda e Chachamim é numa sucá que as paredes não chegam nos har, certo? Que tem uma área aberta lá em cima, dá para entender a discussão aqui. Por quê? Pode ser que era uma sucá muito alta, uma sucá de 30 mot, que as paredes não chegavam nos har, para entrar vento, para ter um pouco mais de ar lá dentro. Ou seja, pode ser que lá em Amalcá construiu uma sucá de 30 mot de altura e ela deixou um espaço entre o fim das paredes e os har, para entrar ar por cima, era o ar condicionado, era lugar para ventilação. E aí Rabi Uda fala, olha, a sucá estava a cheirar, e, porque ninguém falou nada, e Chachamim falou que não tinha mitzvah de sucá lá. Dá para entender, certo? Dá para entender que é um caso acima de 20 amot que tem discussão entre Rabi Uda e Chachamim. Mishum Avira, para entrar, virando a página, Gimel Amud Aleph. Ela lhe manda mas quem disse que a sucá, mas as outras duas opiniões que a gente viu diziam que a discussão entre Rabi Uda e Chachamim é só numa sucá pequenininha, de 4 por 4 amot ou de 7 por 7 tfachim. Mas se a sucá é uma sucá grande, tanto Rabi Uda quanto Chachamim concordam que a sucá pode ser muito alta. Agora, de acordo com essas duas opiniões, será que a rainha vai fazer uma sucá pequenininha? A rainha de Bnei Israel vai fazer uma sucá pequenininha de 2 por 2 metros? Com certeza a sucá dela era enorme. Se a sucá dela era enorme, e de acordo com essas opiniões, Chachamim concordam que uma sucá muito larga pode ser mais alta, o que Rabi Uda quis provar de lá? Se era uma sucá muito larga, Chachamim concordam que uma sucá alta é Ksherá, porque ela é muito larga. Então, aparentemente, a discussão entre Rabi Uda e Chachamim é mesmo em uma sucá larga. Então, isso daqui ficou uma pergunta para as opiniões que disseram que se a sucá é larga, não tem discussão, que uma sucá muito larga pode fazer muito alta, porque você vê o teto e você fica na sombra dos caras. Daqui a gente vê que não. Daqui a gente vê que a rainha provavelmente fez um açúcar gigante e mesmo assim, Chachamim falavam que a açúcar estava inválida. Então, Rava Baravada primeiro tenta responder que a sucá da rainha era feita de quartinhos, sucot bem pequenininhas, certo? Era tipo um galpão dividido em vários pedacinhos pequenininhos e cada um desses pedacinhos pequenininhos não tinha 4 por 4 amot, não tinha 7 por 7 tfachim. Então, Rabi Uda trouxe essa sucá como prova e Chachamim vão ter que se virar com o caso. Mas dá para entender qual a discussão. Só que a Gemara não gosta muito dessa resposta. Será que a rainha vai fazer um açúcar de quartinhos pequenos? Provavelmente ela fazia um açúcar grande. Explica Ravashi o seguinte, não. Como era a açúcar da rainha? A açúcar da rainha era o seguinte, ela tinha, vou fazer aqui o nosso desenho, ela tinha uma açúcar enorme, bem grande, que realmente tanto Rabi Uda quanto Chachamim concordam que essa açúcar está Ksherá, independente da altura, e além disso, ela tinha mais uma açúcar pequenininha, fechada, certo? Só que era aberto, não sei se dá para apagar aqui, era aberto, da açúcar pequenininha para açúcar grande era aberto, só que a rainha, para não ficar num lugar muito aberto, por questões de tzniut, para não ficar todo mundo olhando para ela tinha um açúcar pequenininha. E essa açúcar pequenininha não tinha o tamanho necessário para ser ksherá de acordo com o Chachamim. Ou seja, vamos imaginar que era uma açúcar de uma amá por uma amá. Que para Chachamim essa açúcar de 30 amot estava inválida e para Rabi Uda estava ksherá. Agora, qual a discussão no fim entre Rabi Uda e Chachamim? Rabanan savrei banei abesuká me'al yavriatri.
Rabbanan entendem da história que como foi a história? Ela, a rainha, realmente estava sentada na mesa aqui dentro da sucá pequenininha. Tinha aqui uma mesa para ela. Ela sentava aqui por tzniut, para não ficar aparecendo para todo mundo. É a rainha, precisa manter um certo nível de escondido, de recato. E os filhos sentavam na sucá grande. Rabanan entendem que a rainha sentava na pequenininha, os filhos na grande. E a grande, por ser muito larga, ela é ksherá, mesmo que seja muito alta. Por isso não falaram nada. Verabilda sabar banega babu yato e afilah kilomre ladavar. E Rabilda entende da história que não. Rabilda entende que os filhos sentaram com ela dentro da sucá pequenininha e mesmo assim ninguém falou nada. E por isso ele quis provar daqui que uma sucá com mais que 30 amot, mesmo que ela seja pequenininha, mais que 20 amot, mesmo que ela seja pequenininha, ela é xerá. Então esse foi o ponto de discussão entre Rabilda e Chachamim. Com certeza essa sucá pequenininha não é xerá para Chachamim, porque ela é pequena e alta. A discussão é se os filhos sentavam dentro ou sentavam fora. Rabilda entendeu que sentavam dentro e ninguém falou nada, sinal de que é xerá. E Chachamim entendem que não, os filhos sentavam fora. Por isso ninguém falou nada. Ponto. Certo? Essa foi a discussão para entender Rabilda e Chachamim. Amar Rav Shmuel Baritzak, alachá tzricha shtei machzeket rosho rubo veshulchano. Fala Rav Shmuel Baritzak que alachá é que uma sucá, tamanho mínimo de sucá, tem que ser o suficiente para que caiba dentro da sucá, roshó, rubo, veshulchano, cabeça, maior parte do corpo e a mesa da pessoa, que é trazido mais para frente nos posquim como algo que tem 7 por 7 tfachim, 56 por 56 centímetros. Amarlei Rabiava, perguntou Rabiava para Rav Shmuel Baritzak, como quem você está falando, Keman, que opinião você está seguindo que você está falando Alachá é assim? Que é Beit Shammai? Você está seguindo a opinião de Beit Shammai, que a gente já vê na continuação, que de acordo com Beit Shammai, esse é o tamanho da açúcar? Amarlei, ela Keman, falou para ele, se não Beit Shammai, quem? Falou, óbvio, é claro que é Beit Shammai, essa é a opinião que eu estou seguindo. Então ele falou, sim, realmente é Beit Shammai. E cadê Abner? Tem quem diga que a conversa deles foi um pouco diferente. Amar Rabiava de Amar Lechamanei. Rabiava perguntou que opinião está seguindo. Amarlei, ele respondeu Beit Shammai. Respondeu, estou seguindo a opinião de Beit Shammai, Velotas Usminá. E não se afaste disso. Ou seja, essa é a opinião de Beit Shammai e essa é a Alahá, que a sucá tem que ter 7 por 7 tfachim, que é Roshó, Robó, Veshulchanó. Que a gente vai ver logo embaixo uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Matkivla Rav Nachman Baritzak, perguntou Rav Nachman Baritzak, Mimai de Beit Shammai e Beit Hillel, Besukah Ktana Plige, e Dima Besukah Gdolá Plige. Perguntou Rav Nachman Baritzak, quem disse que Beit Shammai e Beit Hillel estão discutindo no tamanho mínimo da sucá? Quem disse que eles estão discutindo numa sucá pequenininha, se ela está tcherá ou não está tcherá, como a gente vai ver na continuação? Talvez a discussão é numa sucá grande. Talvez a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é numa sucá grande, e eles estão discutindo em qual caso, o que gondeiati vafuma de metulta. Que está tratando que a pessoa está sentada numa sucá grande, a mesa dele está fora da sucá, dentro da casa, e a pessoa está sentada na mesa, ou seja, eu estou sentado dentro da sucá e a mesa está fora da sucá, dentro da casa. De Beit Shammai sabre gazrinan she'em shechar shulchan, Beit Hillel sabre lo gazrinan. Que Beit Shammai dizem, olha, não posso comer na açúcar dessa forma, eu não posso comer na açúcar quando a minha mesa não está dentro, porque eu posso pôr a cabeça para frente e acabar comendo fora da açúcar. E Beit Hillel falam que não, eu vou pegar com um garfo e colocar na minha boca. Ou seja, quando a gente encontra uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, se tem que caber a mesa na açúcar ou não, talvez a discussão não é se eu preciso de uma açúcar grande o suficiente para colocar a mesa. Talvez a discussão não é com relação ao tamanho da açúcar. Talvez a discussão é com relação a uma açúcar que a mesa está do lado de fora. Se eu posso comer dessa forma ou não. A gente trouxe aqui como se tivesse uma discussão que, de acordo com Beit Hillel, açúcar precisa caber a cabeça e a maior parte do corpo, e de acordo com Beit Shammai, cabeça, a maior parte do corpo e a mesa. Mas quem disse, pergunta a Gemara, que a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é se a mesa tem que caber ou não na açúcar, ou seja, que a discussão entre eles é uma açúcar pequenininha. Beit Hillel falam tem que caber cabeça, maior parte do corpo, e Beit Shammai falam cabeça, maior parte do corpo e mesa. Talvez a discussão deles com relação à mesa não é com relação ao tamanho da açúcar. Talvez a discussão dele se a mesa tem que estar na açúcar, não. É mesmo um açúcar enorme que a mesa está fora da açúcar. Se existe o risco de eu colocar a cabeça para fora e comer,
Ou se eu coloco, eu pego com a comida com a colher, com o garfo, com o que seja, e levo para a boca no lugar onde eu estou sentado. Ou seja, talvez a discussão deles não é se precisa caber a mesa na sucá ou não, é se a mesa precisa estar na sucá ou não. Dica Nami, dá para provar que a discussão realmente é com relação a isso, se a mesa tem que estar dentro da sucá ou não, mas não se precisa caber a mesa. Decatan, está ensinando na Mishnah o seguinte, desculpa. Está escrito na Mishnah o seguinte, certo? Essa Mishnah é a fonte para a nossa discussão. Discutiram na Mishnah. Alguém que tinha a cabeça e a maior parte do corpo dentro da sucá e a mesa fora. Beit Shammai poslim, Beit Hillel makshirim. Beit Shammai falam que está pasul e Beit Hillel falam que está kasher. Ou seja, Beit Shammai falam não pode comer assim, não pode comer com a mesa fora. E Beit Hillel falam que está kasher, está beseder. Vem imita, isso é discussão com relação ao tamanho da sucá, não com relação ao risco de eu colocar a cabeça para fora. Então deveria estar escrito marzeket veinam marzeket mi bailei. Deveria estar escrito, a Mishnah deveria estar escrito suká amarzikar o shoverubo, uma suká que cabe a cabeça e o corpo. Beit Shammai falam está inválida, porque tem que caber também a mesa, e Beit Hillel falam que tem que não, que está válida, que não precisa caber a mesa. Ou seja, a discussão entre eles é com relação ao tamanho da sucá, então a linguagem teria que ser diferente. Aparentemente, a discussão entre eles não é o tamanho da sucá. Aparentemente, todo mundo concorda que a sucá tem que caber cabeça, corpo e mesa. A discussão é se numa sucá grande o suficiente eu posso colocar a mesa fora ou não. Então, a alahá que foi dita que precisa caber o choro, o shulchanó, talvez todo mundo concorda. Pergunta Gmará, o Besukah está na Lopligue, e será que eles não discutem com relação à sucá pequena? Será que a gente não encontra uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação a uma sucá pequena? Qual o tamanho mínimo da sucá? Veatânia, aí a gente tem uma contradição entre duas braitot. Tem uma braita que diz o seguinte, uma sucá que ela, marzeket roshor ubo veshulchanó, shera. Rebbe Omer, atcheba arba'amot al arba'amot. Uma braita diz que, de acordo com o Rebbe, a sucá tem que ter 4 por 4 amot, e Rachamim, que discordam de Rebbe, dizem que precisa caber Roshó, Rubó, Veshulchanó, cabeça, a maior parte do corpo e mesa. Vetaneida, que tem outra braita que traz a mesma discussão, só que levemente diferente. Rebbe Omer, Rebbe diz, Kosukashim barba amot amot, psulá. Rebbe segue a linha dele na braita anterior, que uma sucá que não tem 4 por 4 amot está inválida. Vechachamim Omrim, e aqui a opinião de Rachamim é diferente. Rachamim dizem, a fila ainda marzek mesmo que só cabe a cabeça e o corpo, a maior parte do corpo está kasher. E a segunda braita não está escrito que tem que caber a mesa. Kasha na adadi. Temos aqui uma contradição entre as duas braitot. Ela, como a gente explica as duas braitot, lav, shmamina beit shammai beit hillel. Aparentemente, essas duas braitot não são contraditórias, são simplesmente duas opiniões. De acordo com Beit Shammai, precisa ter Roshó, Rubó, Veshulchanó. Essa é a primeira braita. De acordo com Beit Hillel, é suficiente Roshó, Verubó. Então a gente vê que Beit Shammai e Beit Hillel discutiram também com relação ao tamanho da sucá, tamanho mínimo da sucá. Amar Marzutra quer provar isso da própria Mishnah. Matniti Namidika, também dá para concluir isso da Mishnah. Midekatani, o que está escrito na Mishnah? Beit Shammai poslim, o Beit Hillel machshirim. Está escrito que essa sucá que está com a mesa fora, Beit Shammai falam que está pasul e Beit Hillel falam que está kasher. Agora, a linguagem pasul e kasher é uma linguagem que fala sobre a validez da sucá e não sobre a pessoa que está comendo com a sucá fora, com a mesa fora. Se a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel fosse só uma discussão, será que a pessoa pode comer na sucá com a mesa do lado de fora? Bem imita, se essa fosse a discussão entre eles, não com relação ao tamanho da sucá, somente com relação ao caso em que eu tenho uma sucá enorme, só que a mesa está fora, então deveria ter escrito outra linguagem, deveria ter escrito Beit Shammai omrim lo yatzah, o Beit Hillel omrim yatzah, mi bailei. Deveria ter escrito uma linguagem que Beit Shammai falam que uma pessoa que sentou com a mesa do lado de fora não cumpriu a mitzvah, e Beit Hillel falam cumpriu a mitzvah de sucá, mas não deveria ter uma linguagem de pasul e kasher, que essa é uma linguagem ligada à validez da sucá, e não a pessoa que está comendo dessa forma. Vela caixa mishayá, mas fala, mas então, peraí, se você está me dizendo que a discussão de Beit Shammai e Beit Hillel é com relação ao tamanho mínimo da sucá, então por que apareceu mishayá roshover bo basuká veshulchanó betoch habait? Por que a Mishnah trouxe um caso sobre uma pessoa que estava sentada na sucá com a mesa fora? Se a discussão é o tamanho da sucá, então não me fala da pessoa. Se a discussão é sobre a pessoa que está sentada dessa forma, então não me fala a linguagem de kasher e pasul.
Por isso, a conclusão é, a gente precisa dizer, Leolam betarta e pligei. Somos obrigados a dizer que tem duas discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel. Pligei besukah ktaná, pligei besukah gdolá. Beit Shammai e Beit Hillel discutiram tanto no tamanho mínimo da sucá, quanto numa sucá grande com a mesa do lado de fora. Está faltando um pedacinho da Mishnah que faltou completar para entender a discussão de forma completa. Então, como deveria ser a Mishnah de forma completa? Deveria ser da seguinte forma. Alguém que ele estava com a cabeça e o corpo dentro da sucá e a mesa fora, Beit Shammai omrim lo yatsa. Beit Shammai falam, não cumpriu a mitzvah de sucá, porque a pessoa acaba indo com a cabeça para frente, comendo fora. O Beit Hillel omrim yatsa, e Beit Hillel falam que não, cumpriu a mitzvah. E além disso, uma sucá pequena, que só cabe nela a cabeça e o corpo da pessoa, Beit Shammai poslim, Beit Hillel machirim. Beit Shammai falam que essa sucá está inválida e Beit Hillel falam que a sucá está kshirá. Ou seja, eles discutiram nas duas coisas, com relação a alguém que come numa sucá grande com a mesa fora, ou alguém que tem uma sucá pequena que não cabe à mesa da pessoa. Discutiram nesses dois pontos. Então, quando foi dito, quando falaram que a halachá é que uma sucá, ela precisa ter somente roshó, robô, veshulchanó, que uma sucá precisa caber nela a cabeça, o corpo e a mesa da pessoa, isso segue a opinião de Beit Shammai e não a opinião de Beit Hillel. Bom, agora vai trazer aqui mais um pouquinho mais longo sobre tamanho mínimos de casas, a gente vê isso na continuação, Bezrat Hashem. Shkoyach.